Alguma vez você já se perguntou o que ocorre realmente no mundo invisível quando oferece uma missa para alguém que já partiu? Você já ficou na igreja depois de entregar essa intenção com uma sensação de que algo profundo acabava de suceder, mas sem saber exatamente o que? Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da alma, viveu experiências tão extraordinárias sobre este mistério que mesmo hoje, séculos depois, nos revelam verdades que podem mudar não só sua forma de orar pelos defuntos, mas também sua compreensão sobre o destino eterno da alma humana. Em uma noite silenciosa do convento de São José, enquanto Teresa orava em sua cela, algo inesperado ocorreu. Não foi uma visão comum, nem um êxtase místico dos que ela conhecia. Foi algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais impactante. Sentiu uma presença, uma gratidão imensa que não vinha deste mundo. Era a alma de uma irmã carmelita que havia morrido anos atrás e que agora se lhe aparecia não para pedir orações, mas para agradecer uma missa que Teresa havia oferecido por seu descanso eterno. Mas o que essa alma lhe revelou mudaria para sempre a compreensão de Teresa sobre o poder real do santo sacrifício. Madre, lhe disse aquela alma, com uma voz que não soava com os ouvidos, mas que ressoava diretamente no coração. Quando a Senhora ofereceu essa missa por mim, não só me enviou orações, me enviou o sangue mesmo de Cristo, e esse sangue lavou as últimas manchas que me impediam de ver o rosto de Deus. Teresa ficou imóvel, compreendendo que havia sido testemunha de algo que poucas almas têm o privilégio de presenciar. O momento exato em que uma alma é libertada do purgatório e entra na glória eterna. E o mais extraordinário de tudo era que essa liberação havia sido possível graças a uma simples missa oferecida com amor. Você se dá conta do que isso significa? Quando você oferece uma missa por alguém que morreu, não está simplesmente enviando boas energias e pensamentos carinhosos. Está participando no mesmo sacrifício de Cristo no Calvário. Está aplicando os méritos infinitos de sua paixão e morte a essa alma específica. Santa Teresa compreendeu nessa noite que cada missa é como abrir uma fonte de graça que flui diretamente desde o coração traspassado de Jesus até a alma que necessita purificação. E você, sem se dar conta, se converte no canal dessa graça, no instrumento que Deus usa para levar alívio a quem já não pode ajudar a si mesmo. Mas Santa Teresa descobriu algo ainda mais surpreendente. As almas do purgatório não são passivas receptoras de nossas orações. Elas também intercedem por nós com uma força espiritual que os vivos apenas podem imaginar. Em outra ocasião, enquanto Teresa atravessava uma crise espiritual profunda, sentindo-se abandonada e seca na oração, essa mesma alma que havia sido liberada se lhe apareceu novamente. Desta vez, não vinha agradecer, mas retribuir a caridade recebida. Agora eu oro pela Senhora, lhe disse, e minhas orações têm uma eficácia especial, porque já estou purificada, e meu amor por Deus é perfeito. Teresa entendeu então que existe uma economia espiritual divina, uma circulação de graça entre os vivos e os mortos, que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Quando você oferece uma missa por um defunto, não só o ajuda a ele, mas também ajuda a si mesmo, porque essa alma, uma vez liberada, se converte em seu intercessor particular ante o trono de Deus. É como se cada missa que oferece fosse um investimento espiritual que produz frutos eternos não só para quem a recebe, mas também para quem a oferece. Não lhe parece extraordinário que o mesmo ato de caridade que libera uma alma do purgatório também multiplique as bênçãos em sua própria vida? Os teólogos místicos chamam isso de comunhão dos santos, mas Santa Teresa o viveu em carne própria,
e o descreve com uma simplicidade que comove. As almas que estão em purificação amam com uma intensidade que nós, os que ainda estamos na carne, apenas podemos compreender. Quando as ajudamos, elas nos devolvem esse amor multiplicado por 100. Imagine por um momento, cada vez que oferece uma missa por um defunto, está forjando uma aliança espiritual eterna. Essa alma, uma vez purificada, se converte em seu advogado celestial, intercedendo por você ante Deus com uma eficácia que nenhuma oração humana pode igualar. Quantas vezes você sentiu que suas orações não são ouvidas, que o céu permanece silencioso ante suas súplicas? Santa Teresa lhe diria que talvez a resposta esteja em oferecer mais missas pelas almas do purgatório, porque quando você libera uma alma de suas penas, essa alma liberada se converte em seu intercessor mais poderoso. Mesmo se essa alma já houvesse alcançado a glória eterna, as missas oferecidas por ela não se perdem. Deus as aplica a outras almas que sim necessitam dessa ajuda. É um investimento espiritual que sempre produz frutos, ainda que nem sempre saibamos exatamente onde e como. Santa Teresa nos conta sobre uma experiência que a marcou profundamente e que revela o impacto imediato que pode ter uma missa bem oferecida. Durante uma enfermidade grave, quando ela mesma estava à beira da morte, teve uma visão da alma de seu pai, que havia falecido anos antes. Seu pai se lhe apareceu não para se despedir, mas para revelar-lhe algo extraordinário. "Filha minha", lhe disse, "a missa que mandam celebrar por mim imediatamente depois de minha morte foi o que me salvou de longos anos de purificação. No momento exato da consagração, senti como as últimas correntes que me atacam ao amor próprio se rompiam e pude voar diretamente aos braços do Pai. Esta revelação encheu Teresa de uma alegria imensa, mas também de uma responsabilidade mais profunda. Compreendeu que o timing de nossas orações pelos defuntos pode ser crucial. As primeiras horas e dias depois da morte, escrevia, são especialmente importantes para a alma que acaba de partir. É quando mais necessita de nosso auxílio espiritual, quando nossa caridade pode poupá-la de anos de purificação. Por isso recomendava encarecidamente que tão logo se tenha notícia da morte de alguém querido, se peça imediatamente uma missa pelo descanso de sua alma. Santa Teresa também relatou que em várias ocasiões havia visto almas que recebiam alívio instantâneo durante o momento preciso da consagração de uma missa oferecida por elas. É como se o céu se abrisse, descrevia, e um raio de misericórdia divina descendesse diretamente sobre essa alma, purificando-a no instante do que poderiam ter sido anos de sofrimento purificador. Esta simultaneidade entre a missa terrestre e o alívio celestial lhe confirmava que o santo sacrifício transcende as barreiras do tempo e do espaço. Você sabia que Santa Teresa recomendava também unir nossos próprios sofrimentos às missas que oferecemos pelos defuntos? Quando ofereço uma missa por uma alma, explicava, procuro também oferecer todas as minhas dores físicas, minhas penas espirituais, meus pequenos sacrifícios diários, unindo tudo ao sacrifício de Cristo no altar. Esta prática, segundo Teresa, multiplica exponencialmente a eficácia da missa, porque acrescenta aos méritos infinitos de Cristo os méritos finitos, mas reais, de nossas próprias provas abraçadas com amor. Em um de seus escritos mais íntimos, Santa Teresa revela algo que poderia parecer surpreendente. As almas do purgatório têm uma capacidade de amor e gratidão que supera infinitamente a dos vivos. Quando uma alma purificada se me aparece para agradecer, escrevia, sinto um amor tão intenso, tão puro, tão ardente, que compreendo porque São Paulo dizia que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para os que o amam. Estas almas, liberadas já de todo o egoísmo e purificadas no fogo do amor divino, amam com uma intensidade que os que ainda vivemos na carne apenas podemos imaginar.
Teresa descobriu que estabelecer uma amizade espiritual com as almas do purgatório era uma das devoções mais frutíferas de sua vida interior. Elas se convertem em nossas intercessoras mais fiéis, ensinava, porque conhecem por experiência própria o valor de cada oração, de cada sacrifício e de cada missa oferecida por uma alma em necessidade. Quando você desenvolve o hábito de oferecer regularmente missas pelas almas do purgatório, não só as ajuda a elas, mas também se rodeia de uma nuvem de intercessores que rogam constantemente por você ante o trono de Deus. Mas Santa Teresa advertia também sobre algo crucial, a importância de oferecer estas missas com total desprendimento, sem esperar recompensas ou favores em troca. A caridade mais pura, explicava, é aquela que se exercita sem esperar retribuição. Quando ofereço uma missa por uma alma, não deve ser com a esperança secreta de que essa alma me ajude depois, mas unicamente por amor a Deus e compaixão por quem sofre. Esta pureza de intenção, segundo Teresa, é o que converte nossas oferendas em verdadeiros atos de caridade sobrenatural. Você já experimentou alguma vez, depois de oferecer uma missa por alguém querido que morreu, uma sensação inexplicável de que essa pessoa está bem, de que encontrou a paz? Santa Teresa explicaria esse sentimento como uma confirmação espiritual sutil que Deus concede às vezes a quem exercita a caridade para com os defuntos. É como se o mesmo Deus, dizia, nos desse um pequeno sinal de que nossa oferenda foi bem recebida e produziu o fruto desejado na alma pela qual oramos. Santa Teresa ensinava que existe uma graduação na eficácia dos sufrágios que podemos oferecer pelas almas do purgatório. Em primeiro lugar, e com eficácia incomparável, está o santo sacrifício da missa. Uma só missa, escrevia, vale mais para uma alma que 1000 anos de outras orações, porque na missa se atualiza a mesma paixão e morte de Cristo. Depois vinham as orações do Santo Rosário, especialmente quando se ofereciam com a intenção específica de alcançar a liberdade de uma alma. Em terceiro lugar, as esmolas dadas em memória do defunto, porque a caridade material exercida em nome de uma alma tem valor espiritual para sua purificação. Mas Teresa também revelava que existem momentos do ano litúrgico especialmente propícios para oferecer sufrágios pelos defuntos. Os dias entre o 1º e 8 de novembro, explicava, são como uma janela aberta entre o céu e a terra, onde nossas orações pelos mortos têm uma eficácia multiplicada. Durante a oitava dos fiéis defuntos, recomendava intensificar as missas, as orações e os sacrifícios, porque nesses dias a Igreja inteira se une numa súplica coletiva que tem poder extraordinário para liberar almas do purgatório. Santa Teresa também aconselha aproveitar os momentos de maior fervor espiritual para oferecer intenções pelos defuntos. Depois de comungar, ensinava, quando Cristo está sacramentalmente presente em minha alma, é quando minhas orações pelos mortos têm maior poder. Durante esses momentos de união eucarística, recomendava apresentar mentalmente a Jesus as almas pelas quais queremos interceder, pedindo que sua presença real em nós se transforme em graça efetiva para elas. Você sabia que Santa Teresa recomendava também criar o que ela chamava de uma lista espiritual das almas pelas quais queremos orar regularmente? Tenho sempre presente, escrevia, uma relação das almas que mais necessitam de meus sufrágios, meus pais, minhas irmãs religiosas falecidas, as pessoas que me fizeram bem em vida e especialmente aquelas que sei que morreram em circunstâncias difíceis. Esta prática sistemática de caridade espiritual, segundo Teresa, organiza nossa vida de oração e assegura que não esqueçamos de quem mais necessita de nosso auxílio. Em seus últimos anos de vida, Santa Teresa experimentou o que ela descrevia como a consumação da caridade para com os defuntos.
Já não necessitava esforçar-se por lembrar das almas do purgatório, elas mesmas se faziam presentes em sua oração, como se houvesse desenvolvido uma sensibilidade especial para perceber suas necessidades espirituais. Minha alma, escrevia, se converteu numa janela aberta entre a terra e o purgatório, onde as súplicas das almas necessitadas chegam constantemente a meu coração. Esta graça extraordinária era, segundo ela, o fruto de anos de caridade constante para com os defuntos. Santa Teresa chegou a compreender que a devoção às almas do purgatório não era uma prática piedosa a mais, mas uma escola de santidade. Quem aprende a amar as almas que não pode ver, ensinava, desenvolve uma capacidade de amor sobrenatural que o prepara para amar o próprio Deus com maior pureza. A caridade para com os defuntos purifica o coração de todo egoísmo, porque é um amor completamente desinteressado, exercitado para com quem já não pode retribuir nenhum favor temporal. Em um de seus últimos escritos, Teresa deixou o que poderíamos considerar seu testamento espiritual sobre esta devoção. Filhas minhas, não esqueçais nunca as almas santas que esperam nossa caridade. Elas são nossas irmãs invisíveis, nossas intercessoras futuras, nossas companheiras no caminho para a eternidade. Cada missa que oferecerdes por elas é um investimento para vosso próprio destino eterno, porque quem exercita a misericórdia a alcançará, e quem libera almas encontrará a sua própria alma livre no dia de sua morte. Entende agora por que Santa Teresa considerava a devoção às almas do purgatório como uma das práticas espirituais mais importantes da vida cristã? Não é só um ato de caridade para com os mortos, mas uma escola de amor desinteressado, uma fonte de intercessão celestial, uma preparação para nossa própria morte e uma participação ativa na obra redentora de Cristo. Quando você oferece uma missa por uma alma do purgatório, não só a ajuda a ela, transforma a si mesmo num instrumento da misericórdia divina e se prepara para receber essa mesma misericórdia quando você mesmo necessitar purificação. Santa Teresa lhe assegura desde o céu: nenhum ato de caridade com as almas santas fica sem recompensa. É uma lei espiritual tão certa como as leis da física. A caridade espiritual sempre retorna multiplicada. E o canal mais direto dessa caridade é o santo sacrifício da missa, onde se atualiza o poder redentor da cruz de Cristo. Santa Teresa relata em seus escritos mais íntimos uma experiência que mudou para sempre sua compreensão sobre o estado das almas depois da morte. Durante uma oração profunda, foi arrebatada em êxtase e transportada em espírito aos lugares de purificação, onde as almas esperam ser completamente purificadas antes de entrar no céu. O que viu ali a encheu de uma compaixão tão intensa que durante dias não pôde deixar de chorar. Não eram lugares de castigo cruel, mas de purificação amorosa, onde as almas ardiam não em chamas de tormento, mas no fogo do amor de Deus, que queimava tudo o que lhes impedia de ser completamente santas. Vi almas que sofriam intensamente, escreveu Teresa, mas seu sofrimento era doce, porque sabiam que cada dor as aproximava mais de Deus. O que mais me impressionou foi descobrir que uma só missa oferecida por elas tinha mais poder para aliviar suas penas que 1000 anos de sofrimento. Teresa compreendeu então que o santo sacrifício tem uma eficácia infinita, porque não é uma oração humana, mas a mesma oração de Cristo ao Pai. Quando um sacerdote eleva a hóstia consagrada e diz pelas almas do purgatório, está aplicando diretamente os méritos da paixão de Jesus a essas almas sedentas de purificação. Mas há algo mais que Teresa descobriu e que poucas pessoas compreendem. As almas do purgatório não podem orar por si mesmas. Estão em um estado de passividade total, dependendo completamente das orações e sacrifícios dos vivos. É como se estivessem em uma prisão de amor, onde o único alívio possível
vem da caridade de quem ainda peregrina na terra. Você se dá conta da responsabilidade e do privilégio que isso representa? Você tem em suas mãos o poder de acelerar a entrada de uma alma no céu. Você pode ser o instrumento que Deus use para transformar o sofrimento de purificação em gozo eterno. Santa Teresa costumava dizer às suas irmãs: não há caridade maior que liberar uma alma do purgatório, porque é um ato de amor que transcende a morte e toca o coração mesmo de Deus. Cada vez que oferece uma missa por um defunto, não está fazendo só um gesto piedoso. Está participando na obra redentora de Cristo. Está sendo coerente com Ele. Está exercendo um sacerdócio espiritual que tem efeitos eternos. Existe algo mais sublime que saber que seu pequeno sacrifício pode abrir as portas do paraíso a uma alma que espera? Se sente que esta mensagem está tocando algo profundo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensine-me a orar pelas almas do purgatório. Inscreva-se em nosso canal para seguir descobrindo estes tesouros espirituais que podem transformar sua vida de oração. Compartilhe este vídeo com alguém que necessite conhecer o poder da missa pelos defuntos. O que Santa Teresa experimentou depois destas revelações místicas foi uma transformação radical em sua forma de entender a morte e a vida eterna. Já não via a morte como uma separação definitiva, mas como uma transição onde o amor e a oração podiam seguir fluindo entre os vivos e os que haviam partido. Começou a oferecer missas sistematicamente, não só pelas almas que conhecia, mas também por todas aquelas almas esquecidas, abandonadas, sem ninguém que orasse por elas. E foi então quando experimentou algo que a encheu de assombro. As aparições de almas agradecidas se multiplicaram. Uma noite, depois de haver oferecido várias missas pelas almas mais abandonadas do purgatório, Teresa foi visitada por uma multidão de almas luminosas que vinham lhe dar as graças antes de subir ao céu. Madre, lhe disseram em coro, a senhora foi o último elo de amor que necessitamos para completar nossa purificação. Sua caridade rompeu as correntes que nos atam à dor. Teresa compreendeu então que existe uma hierarquia de eficácia nas orações pelos defuntos. As missas são as mais poderosas, seguidas das orações do rosário, as esmolas dadas em sua memória e os sacrifícios oferecidos por seu descanso eterno. Mas Santa Teresa descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre a oração pelos mortos. Nem todas as almas necessitam da mesma quantidade de sufrágios. Algumas que morreram em grande santidade necessitam muito poucas orações para completar sua purificação. Outras, que arrastavam pecados veniais ou apegos desordenados, requerem mais ajuda espiritual. E algumas que morreram em estado de graça, mas com muitas imperfeições, podem necessitar anos de orações constantes. Por isso, escreveu Teresa, nunca devemos cessar de orar por nossos defuntos, especialmente por aqueles que sabemos que não levaram uma vida completamente santa.